Então, boa tarde, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso 14º encontro do Lafronte, Políticas do Segredo, Incursões Etnográficas no Campo da Ilegalidade Fiscal. É o tema que a gente vai conversar hoje com a professora Regina e com a professora Maria José, apresentando elas rapidamente, porque o currículo é bem extenso, né? Mas, rapidamente, a professora Regina Coeli Machado e Silva tem um doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, e pós-doutorado em Antropologia pela Universidade Nacional de Brasília, UNB. É professora pesquisadora Produtividade 2 do CNPq, professora sênior da UniOeste e professora visitante da UNILA. Participa também do RIEM, de Investigação Etnográfica com Ninhos e Ninhas. E a professora Maria José Campos, que também está com a gente hoje, é formada em Ciências Sociais pela USP, possui mestrado e doutorado também pela USP, é analista tributária da Receita Federal do Brasil e pesquisadora do NADIR, Núcleo de Antropologia do Direito. Então, eu passo a palavra para vocês, né? Não sei como vocês querem se organizar, fiquem à vontade. A gente não tem um teto limite estipulado, né? Mas, na medida do possível, a gente pede também que não passe muito de 1 hora, né? De repente, para dar tempo de todo mundo participar e fazer perguntas também. Então, sejam bem-vindas. A palavra está com vocês e qualquer coisa a gente está aqui também à disposição. Então tá, obrigada, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite a vocês, ao Eric, dizer que talvez eu seja a mais nova integrante do Lafronte, que embora tenha participado muito pouco, porque estou com outros compromissos durante esse ano, então nós agradecemos muito pelo convite, tanto eu quanto a Maria José, né, pela oportunidade da gente expor esse trabalho aqui, esse texto que a gente escreveu junto, que foi uma grata surpresa a gente ter conseguido produzir um texto junto, e não só isso, antes disso muita discussão, muito encontro, muita alegria também, um pouco de tristeza no meio do caminho, né, Dedé? Mas deu certo, né? Então, eu acho que esse assunto, esse tema que a gente vai tratar aqui, ele é só uma síntese assim, de um encontro que foi e continua sendo muito rico, né, entre eu e a Dedé, né? Nesse encontro eu queria mencionar, então antes de falar do nosso encontro, eu quero dizer que a gente organizou a nossa exposição aqui em 3 partes. A primeira parte é essa de introdução, né, ao nosso tema, a esse, vamos dizer assim, a esse fundo, né, que deu origem a esse texto. Na segunda parte, a Dedé, essa primeira parte a gente dividiu em 20 minutos, espero cumprir. Na segunda parte, a Dedé vai expor a parte do sigilo fiscal, que é onde ela tem mais experiência, e na terceira parte eu vou falar aqui da fronteira, do segredo público e fazer as considerações finais, tá? Então, eu vou começar falando do nosso encontro, né? E o encontro, assim, que não é só encontro profissional, mas também encontro pessoal, dizer que eu encontrei a Dedé no Enadir. A Dedé é amiga de antes, né? Mas foi no Enadir que a gente se encontrou, trabalhando a questão do sigilo, e eu não falava no segredo, né? Eu falava no silêncio, na cumplicidade, nos acordos tácitos, e com a Dedé eu descobri esse conceito do segredo público para pensar a realidade da fronteira aqui. Então, a gente começou a discutir que uma mesma instituição, né, reunia, né, numa mesma instituição, converge o tema do sigilo, né, que é a Receita Federal, como uma instituição estatal, né, que implementa atos do Estado. Então, ela pesquisando,
né, desse ponto de vista, como funcionária da Receita, os atos do Estado nessa instituição, e eu, a mesma, né, instituição, mas do lado de fora. Então, a gente criou essa imagem, né, de uma experiência de uma única instituição estatal que converge experiências diferentes, uma de dentro para fora, né, que é a experiência do sigilo fiscal, e a outra de fora para dentro, né, no sentido de cobrir, nesse sentido, as experiências dos atos do Estado, da Receita Federal, em relação à fiscalização e controle, né, do transporte de mercadorias. Então, a gente se encontrou nesse evento, né, que foi um encontro de antropologia do direito em São Paulo, e a partir daí a gente começou a pensar como a gente faria esse trabalho junto, né? Assim, a gente pensou nessa imagem de dentro para fora e de fora para dentro, porque normalmente, né, quando a gente investiga uma instituição estatal, a gente seleciona, né, uma perspectiva, e dessa perspectiva a gente aprofunda a reflexão, né? E no nosso caso, assim, ela já vinha com uma pesquisa anterior, né, do pós-doutorado, e eu estava começando a pesquisar os temas relacionados à fronteira, né? Então, a minha experiência é sobretudo como moradora, né? Depois, cada vez mais, eu fui vamos dizer assim, fui entrando, né, na pesquisa, fazendo etnografia na área das escolas, tenho aprendido muito, né? Faço pesquisa sobre a fronteira de um modo oblíquo nas escolas, né? Então, na escola, eu vejo como essa fronteira ela é instituída, ela é diluída ou ela é radicalizada, né? Mas quando eu encontrei com a Dedé, pensando nisso, eu estava iniciando a minha pesquisa, né? Foi meu primeiro projeto, assim, parte do início do meu projeto de pesquisa na fronteira. Então, é isso. De perspectivas diferentes, né? A gente abordou um tema também, né, que tem efeitos diferentes para o significado da cidadania. Então, agora eu passo para a Dedé, para ela falar um pouco assim da experiência dela também como pesquisadora, um pouco da sua história, que eu acho que são as motivações, né, da pesquisa que a gente estava comentando aqui um pouco antes. Então, acho que seria interessante, né, Dedé, você falar, e depois já passar para a parte do sigilo fiscal. Então, eu também gostaria de reforçar o meu agradecimento, dizer assim que a Regina ela é uma pessoa assim muito estimulante e que puxa a gente sempre muito para frente, e eu agradeço a todos vocês que organizaram o encontro e que levam à frente um grupo que tem essa ideia de pensar a fronteira, que eu acho que hoje a fronteira é um tema fundamental para a gente entender muito mais do que a fronteira espacial, você entender as fronteiras nas relações humanas. Então, eu acho que é um grupo muito estimulante mesmo para reflexão intelectual, né? E eu vou me apresentar, né, de um outro ângulo. Eu vou dizer como é que eu fui para ciências sociais, e aí talvez seja assim, eu acho que é um exemplo de um tipo de experiência que ajuda a gente a refletir sobre formas de ingresso no Estado, e porque pelo Estado ser uma instituição por natureza mais fechada, a gente sabe que a pesquisa etnográfica no Estado ela é mais difícil. Então, na medida que o Estado vai dando determinadas aberturas, eu acho que vai ajudando a gente a refletir mais sobre esse objeto.
Então, no meu caso, eu entrei na Receita em 1987 e toda a minha formação nas ciências sociais, ela foi paralela ao meu exercício profissional. Só que depois de há mais de 20 anos que eu estava na Receita, em 2013, a Receita Federal abriu uma possibilidade de pós-graduação. E a exigência para essa pós-graduação é que a gente refletisse sobre objetos da própria Receita que fosse interesse para o desenvolvimento do órgão. Quando eles abriram essa possibilidade, eu já tinha feito doutorado. E eu fiz o doutorado na USP, eu tirei licença e, de certa forma, foi uma possibilidade, foi um estímulo criado para que eu, que nunca tinha refletido sobre essa instituição, passasse a refletir sobre ela. E aí aconteceu um evento que eu não sei se as pessoas lembram, na campanha da Dilma Rousseff em 2010 contra o José Serra, que houve um escândalo de vazamento e que foi, assim, na época, de grande repercussão e fez com que eu começasse a refletir sobre o sigilo fiscal, porque todas as acusações giravam em torno da quebra de sigilo que teria sido feita por servidores da Receita. E aí isso teve repercussão, o presidente Lula, na época, publicou uma medida provisória que estabelecia uma série de limitações no exercício das atividades no órgão, exatamente para tentar fazer com que o sigilo fosse mais respeitado do que teria sido segundo as interpretações que circularam na imprensa. E aí eu falei assim, gente, mas se um fato que aconteceu lá na cúpula do governo é capaz de refletir no meu cotidiano, porque realmente a gente teve que fazer uma série de exigências que anteriormente não eram necessárias, se isso aconteceu é porque o sigilo fiscal é uma estrutura da Receita. Na época, pela minha formação em antropologia, a gente trabalhava muito com as ideias de estruturas e estruturantes. E aí eu comecei a ler sobre o assunto e a pesquisar. Então, eu sou muito grata à abertura da Receita, voltei para a USP, sou muito grata à USP e principalmente a uma pessoa que é a Ana Lúcia Pastore Schiritzmaier, que me acolheu e me ajudou a refletir sobre o que seria, quais seriam as perspectivas teóricas que me propiciariam refletir sobre o sigilo fiscal na Receita. Então, nós juntas começamos a pesquisar, assim, num espectro mais amplo, textos sobre o segredo. Então, nós nos deparamos assim com clássicos da sociologia, eu retornei assim ao Zimmel e a gente começou a pesquisar numa perspectiva interdisciplinar quais os autores seriam cruciais para pensar o sigilo, dado que ele surgiu do que eu chamaria um genuíno dado etnográfico. Porque até então eu acho que isso não estava muito claro nas ciências sociais, sabe? E aí nós partimos para a pesquisa. Então, todo esse processo anterior ao que a Regina contou, que foi nosso encontro no ENADIR, ele foi um esforço teórico grande para tentar pensar o segredo. E entre os autores que foram surgindo, depois do Zimmel, que trabalha muito com as relações cotidianas, com a questão da interação, o Zimmel ele faz assim, afirmações muito sólidas sobre o segredo, mostrando que o segredo permeia todas as relações sociais.
Eu passei a pesquisar também a escola de Chicago nos anos 50 e 60. Aí me deparei com a perspectiva do Goffman, do Becker, que lidam muito com as ideias de representações do eu na vida cotidiana, dramatização, as encenações, os bastidores. E aí eu fui percebendo que a ideia do segredo ela permeava clássicos da sociologia. E, para além disso, ela estava presente em muitas etnografias clássicas também no campo da antropologia. E aí a gente passou a aprofundar de maneira que eu pudesse aproximar esse objeto das questões do Estado. E assim, mais recentemente, na história da antropologia, a gente chega ao conceito de segredo público, que é um pouco, talvez, o que a gente vai aprofundar mais hoje nessa exposição. Então, eu acho interessante fazer essa retomada assim, do meu percurso, porque talvez eu seja uma figura de fronteira no campo acadêmico. Assim como eu procurei, assim, dentro do Estado, pensar muito a questão das margens também. O que é a margem dentro do Estado? Como é que o próprio Estado vai produzindo as suas margens? Independente da questão independente da questão espacial, independente da questão... É uma margem que está mais ligada às relações de poder e às relações humanas. Então, eu achei assim, que o debate da Regina enriqueceu também muito a minha perspectiva. Quando ela traz a discussão sobre a fronteira, traz a discussão sobre as relações e principalmente uma outra perspectiva, que é a questão do contrabando na fronteira e o tanto que isso, de um outro ângulo, dialoga com a minha própria instituição, a partir da experiência que ela tinha, né? Então, é mais assim para introduzir um pouco e localizar o tipo de abordagem que eu acabei construindo, porque era um tipo de abordagem que, ao mesmo tempo, tinha que lidar com as questões institucionais de uma forma justa e, ao mesmo tempo, eu não podia perder de vista a perspectiva antropológica e a perspectiva sociológica, para permitir um olhar ampliado sobre esse objeto. Aí, eu não sei se a Regina quer introduzir alguma outra parte. Não. Aí, eu posso continuar, então? Sim, falando pode continuar. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que só para complementar, não complementar, na verdade, do mesmo modo que a Dedé explicou as condições de possibilidade da pesquisa dela, né? A minha também começou na educação, né? E começou num projeto no Observatório da Educação, que nada tinha a ver com fronteira, mas, como diz o Ivan Spritzer, né? Ele fala que não estava interessado no gado, mas os nuans estavam interessados, né? E então, quando eu cheguei na escola, eu vi essa coisa do segredo público, que eu não nomeava como segredo público, circulando, né? Então, eu vi a fronteira na escola, né? E eu acho que isso é que permitiu também que eu visse, né, a importância da fronteira, não só do ponto de vista das pessoas que trabalham transportando uma mercadoria, mas como que isso marca e, de certa forma interfere de maneira muito dramática na vida das crianças, né, na vida de todo mundo que mora aqui em Foz do Iguaçu. Então, eu fui pelo lado da escola da educação, né? Mas acho que você pode agora falar, Dedé, do sigilo fiscal. Eu vou falar um pouco do sigilo fiscal. Então, e para mim, quando na antropologia, assim, até por uma questão da formação que eu tive na USP, sempre que a gente inicia uma pesquisa, uma das formas de entrada é a pesquisa da etimologia das palavras. Então, eu iniciei
pensando o sigilo em termos da origem da palavra sigilo, do significado. E aí eu constatei que a categoria sigilo fiscal, ela reunia uma certa ambiguidade, porque o sigilo estava ligado ao segredo e ligado ao público e ligado ao privado, enquanto que o fisco e todas as atividades que dizem respeito à receita, elas estavam ligadas ao espaço público. É toda a ação de um Estado que tenta se construir a partir da imagem da receita, da instituição que atua no espaço público e que delimita também as fronteiras do Estado. Então, os atos da instituição, os atos vão definindo esse processo de constituição histórica de um órgão que é fundamental para a própria sobrevivência do Estado e para a definição de sua legitimidade. Quando eu percebi que aquilo que reunia um par de opostos, que era sigilo e fisco, eu comecei a aprofundar no estudo de categorias. E foi quando eu me aproximei da obra do Taussig e vi que o sigilo fiscal ele funcionava do ponto de vista da linguagem de uma forma paralela com o que era a categoria de segredo público, que foi uma categoria que o Michael Taussig desenvolveu no decorrer da obra inteira dele. E para explicitar que tipo de contradição eu estou falando, eu vou me lembrar da categoria do claro enigma do Carlos Drummond de Andrade. Como que pode ser claro se é um enigma? O que é o claro enigma? É a reunião de duas categorias contraditórias, que na linguagem, na análise linguística, tem o nome de oxímoro. E geralmente, essas categorias ambíguas, perigosas para a antropologia, elas são categorias cruciais, capazes de expressar a problemática das relações e as ambiguidades, as contradições, as ambivalências que estão ali implícitas. Então, de cara, eu fui percebendo que ali podia ser um bom campo de pesquisa. E a partir dessas pesquisas etimológicas é que a gente foi desenvolvendo a análise sobre o sigilo paralela aos opostos, que também são um tema caro ao Estado brasileiro, que é a dificuldade que nós temos, talvez assim, que seja uma coisa quase cultural, de separar o público do privado. Então, eu passei a analisar a categoria sigilo fiscal como uma categoria que permite esse deslizamento do público para o privado com muita facilidade. E por que esse deslizamento ele ocorre? Ele ocorre porque exatamente os pares de opostos estão ali. Então, ao mesmo tempo que o sigilo fiscal ele representa um anseio legítimo da população de manutenção dos dados financeiros no campo do privado, da vida privada, da intimidade, ele permite o deslizamento para um outro campo que é completamente contrário aos interesses públicos, que são quando os interesses pessoais, em nome do sigilo, eles podem ser defendidos no interior da própria instituição e contra o próprio Estado. Então, eu percebi que como elemento de deslizamento, o sigilo fiscal vai permitindo esse trânsito entre interesse público e interesse privado dentro do Estado brasileiro. E que isso não acontece só no âmbito da Receita, mas o sigilo, mesmo o sigilo de justiça, o sigilo profissional, ele permite o que a gente chama de borrões de fronteiras.
não ficam claros os limites entre o que é interesse público e o interesse privado. Por quê? Porque no momento em que você lança mão dessa categoria, pela própria ambiguidade dos termos contraditórios, é como se você jogasse o problema para o âmbito da linguagem. E aí permite assim, uma série de mal-entendidos. E foi nesse contexto que a gente iniciou a pesquisa e mostrando que, tentando, né, argumentar que nem sempre os interesses da população estão defendidos por meio do sigilo, uma vez que toda a população ela paga imposto e nem sempre ela tem os dados necessariamente recolhidos pela Receita, até porque uma grande parte da população não produz excedente e não paga imposto de renda. Então, esse tipo de ambiguidade interna é que foi sendo analisada a partir da categoria. Quando a gente faz o paralelo com o segredo público, a gente percebe também que uma série de... a questão do segredo ela está diretamente ligada à questão das informações que podem circular e que não podem circular. E muitas vezes, dentro do órgão, informações que circulam de uma forma relativamente ampla, elas ficam retidas num determinado espaço, em suas margens, e que as informações elas não são igualmente distribuídas, elas dependem do tanto de poder que você detém, elas dependem dos cargos que são ocupados, elas dependem até da condição econômica dos próprios contribuintes, que podem ter acessos hierárquicos dentro do órgão. Então, na verdade, foi uma tentativa de desenhar essa complexidade do sigilo fiscal, que ao mesmo tempo é necessário. O Zimmel fala, olha, determinadas instituições dependem do segredo. Eu, com toda a minha experiência desde 1987 na Receita, eu não consigo imaginar um formato da instituição sem esse amparo que o sigilo dá, tem essa... Por quê? Porque se o sigilo for completamente aberto, a instituição ela se dissolve. Se ela é estrutural, ela é fundamental para o desenho daquele órgão, para a instituição e para o que o imposto, na sua origem, se propõe. Então, se for para tirar essa estrutura, é preciso mudar todo o arcabouço, a gente precisa repensar todo o Estado, pensar novas modalidades de presença do sigilo fiscal, porque ele foi gestado no decorrer da história do órgão. Então, existem momentos em que o sigilo é mais importante e menos importante. E ele vai sendo, como se fosse uma onda que fosse correndo, porque eu penso o sigilo como uma estrutura em movimento, eu não penso como algo estático, que simplesmente ocorre de uma forma. Ele ocorre de várias formas e, à medida que o órgão vai se desenvolvendo, ele vai mudando. E, em relação à questão das fronteiras, ele passa a ser muito importante, que eu acho que é a parte que a Regina traz, porque, ao mesmo tempo, ele vai demarcando o limite de um Estado em ação, e, de outro lado, se você olha o que é o sigilo de fora para dentro, ele vai ter consequências muito diferentes para o âmbito da sociedade. Então, eu acho que essa é a parte que a Regina poderia falar um pouco de como ela se aproximou da Receita como uma instituição que atua na fronteira
e que, ao mesmo tempo, ela internamente tem a faceta que é dos tributos internos e é de arrecadação, e na fronteira ela já tem uma função de demarcação e controle da economia, dos tipos de produto que podem entrar. E aí já é uma outra faceta do órgão que se coloca. Mas é o mesmo órgão atuando. E a gente tem que, talvez, apesar de que o aparato legal da Receita, na área aduaneira e na área dos tributos internos, ela seja diferente, é um órgão que se pensa como um todo, no controle do que seria o bem-estar econômico do país. Eu acho que eu já falei muito, Regina, já tem mais de 20 minutos. Não, falou perto de 20 minutos. Bom, eu vou começar, então, falando desse lado da Receita, né, que é justamente não a cobrança do imposto, né, mas como que o imposto é o lado reverso do controle da entrada de mercadoria e mesmo das formas de consumo, né? Eu acho que é uma das facetas assim de uma instituição estatal mais, vamos dizer, clássica, né? Que o Weber chamou atenção para isso, né? A definição dele do Estado é aquele órgão, né, que mantém o domínio, o monopólio legítimo física, né? E também legítimo no sentido de distorção, né? A cobrança do imposto é uma extorsão legítima de todos, né? Então, em nome da manutenção desse Estado que extorce economicamente, né? E que tem o poder da ameaça da força física, eu acho que ele está encarnado também, corporificado, objetivado, né, na figura da Receita. E, na verdade, a legitimação para isso vem desse argumento, né, da própria Receita de que o objetivo, né, da função do controle, da fiscalização nas fronteiras, né, justamente manter os interesses da economia nacional, né? Então, é por esse lado que eu abordei, né, encontrei a Receita, né, como uma instituição estatal. Eu preparei a minha apresentação aqui, primeiro começando a falar da fronteira, né, porque a fronteira, ela é co-constitutiva do Estado-nação, né? E a fronteira é um campo de estudo assim, muito desafiador para estudar, porque ele é uma das reificações sociais assim, mais sutis que existe, né? Primeiro porque é uma classificação arbitrária, né? E sendo arbitrária, ela é absolutamente contingente, né? Mas ao mesmo tempo ela é obrigatória, né? E nesse sentido ela nos impõe e se impõe na vida de todos, né? Então, essa ideia, né, da fronteira como um processo de reificação, né, um processo de reificação de abstração, da abstração social, eu acho que a fronteira ela é muito desafiante, né, como elemento de pensamento, como experiência de vida, como tematização, né, justamente porque essa coisa, que é uma abstração, né? Que é resultado de uma abstração, mas uma reificação, que tem uma existência concreta na vida de todos nós, né? Ela gera muito impacto na vida de todas as pessoas, né? E gera impacto desse ponto de vista que a gente está falando aqui do controle da fiscalização da economia nacional via, né, a entrada de produtos que não são feitos no Brasil ou da proibição de produtos
da proibição da entrada de produtos proibidos, como medicamentos, drogas, etc. e tal, né? Então, quando eu falo reificação, é no sentido de que a fronteira, né, ela incorpora, né, numa imagem concreta, relações que são relações sociais, relações históricas, né? Eu vou repetir aqui a história dessa fronteira, que faz um pouco... assim, é muito comum, né, nas nossas pesquisas aqui de fronteira, tudo que você pega da fronteira aqui, entre Foz do Iguaçu e Paraguai e Argentina, né, tem aquele momento ritual do texto, que você volta na história, fala da criação da colônia militar e vai por aí afora, mas só quero dizer, né, que uma coisa importante do ponto de vista da história, que né, que são os tratados que o Brasil fez com o Paraguai na época da construção de Itaipu, né? Fazia parte desse tratado abrir o porto, os portos brasileiros para o Paraguai, né? E abrir os portos significou, né, o aumento do comércio justamente aqui na fronteira. Então, o mesmo estado que proíbe o contrabando, na verdade, é aquele que implementa, né, por outras políticas, essa mesma possibilidade, né? Assim, seria o que o Foucault chama da positividade da ilegalidade, né? Assim, o legal, né, está sempre à medida que você institui o legal, você também institui no mesmo movimento o ilegal, né? Então, só queria chamar a atenção para essa ideia da fronteira, né, como uma reificação, porque esse é o contexto etnográfico que eu estou pensando, né? Então, esse contexto, ele está expresso nessas leis e regulamentos, como a gente acabou de mencionar, né? Quando a gente fala em leis e regulamentos, a gente pensa isso também como uma abstração, mas, na verdade, né, isso são atos do Estado com consequências bem concretas, né? Não são só abstração, é também a construção não só do Estado em ato, mas também da nação, né? A construção da nação em ato, né? E essa construção da nação que se faz diferente, né? Em relação ao Paraguai, e é nessa construção, né? Em ato da nação, que justamente o contrabando e o descaminho, né, aparece como uma forma de participação do próprio Estado nas práticas econômicas ilegais, com a abertura dos portos Paraguai, da abertura dos portos brasileiros ao Paraguai, né? A gente estava comentando com a Adriana, né, que todas as vezes que se fala em fronteira, se fala em legalidade, né? Se fala em contrabando. Tem vários assuntos nas ciências sociais, na antropologia, que a gente fala, trata, estuda, mas a ilegalidade, ela está sempre se impondo, né? Porque é justamente essa tensão, né? Essa oposição entre a construção do Estado-nação como fronteira, né? Que está sempre permitindo esses interstícios, né? Essas tensões entre a legalidade e legalidade, né? Agora, né? Se a gente pensar as relações entre legalidade e ilegalidade durante a pandemia, a gente vai ver que muita coisa mudou em função daquilo que é legal e ilegal, né? Justamente por causa do fechamento das fronteiras, né? Então, agora, eu quero falar um pouco assim, das pessoas que trabalham transportando mercadoria, né? É um desafio, né? Na verdade, essas pessoas, elas, o que eu chamo aqui, elas trabalham na base da ilegibilidade das leis, né? As leis, essas leis que são atos do Estado, não faz o menor sentido para essas pessoas, né? Para elas não faz sentido a ideia da evasão ilegal do dinheiro, não faz sentido a ideia da proteção das indústrias, né? Nem da defesa do serviço público, nem da existência da máquina administrativa, como a Dedé estava mencionando, né? Essas pessoas justificam essa prática, né? Que do ponto de vista do Estado é contrabando, e desse caminho como um trabalho informal, né?
sabe que a prática é legal, mas ao mesmo tempo considera essa prática como legítima. Isso também é um par de oposição que está sempre presente, né? E o contraponto moral dessa prática, que é ilegal, né? Na verdade, não é esse trabalho de transporte de mercadoria, mas o contrabando são com outras atividades criminosas, como o roubo e o assassinato. Isso sim, né? É uma atividade criminosa, né? Porque esse trabalho, né, é tido como trabalho de transportar mercadoria, né, é tido como um trabalho legítimo para manter a sobrevivência. Quando eu comecei essa pesquisa, eu estava muito interessada em entender, né, como é que se construía a ideia de cidadão nesse contexto do contrabando. Né? Na época, quando eu comecei, fiz esse projeto, eu pensava na ideia de um proto-cidadão, aquele que tinha potencialidade para se tornar um cidadão, mas que retornava, pelo fato de trabalhar no contrabando, a uma condição inicial de não cidadão. Por isso, proto-cidadão, em vias de se tornar um cidadão. Obviamente, né, que é um cidadão, porque é um cidadão brasileiro, tem identidade civil, nasceu para o Estado-nação, né, tem a certidão de nascimento, que é o rito de instituição da pessoa frente ao Estado-nação, né? Então, eu estava muito impressionada com isso. E comecei a tentar, né, para esse tipo de produção do cidadão frente ao contrabando, né? E me preocupava muito essa ideia da travessia ilegal. Quem seriam eles, né? Não eram trabalhadores informais, eles não eram fronteiriços, né? Ao mesmo tempo, eles apareciam como contrabandistas, né? Se apareciam como clandestino, né? E a própria ideia de clandestino é essa, é as escondidas, né? Que está na raiz etimológica da palavra clandestino, que também é contra o Estado, né? E que tem essa raiz etimológica de escutar e esconder, né? Quando se pegavam os jornais, assim, as notícias sobre essas pessoas que eram pegas, presas, né? A identificação civil era sempre incerta, né? Todo mundo sabe aqui, mais ou menos, quem estuda um pouquinho de antropologia e sociologia brasileira sabe que o indivíduo é uma categoria quase estigmatizante, né? Quando você quer falar quando você quer despessoalizar, né? Você se refere a uma pessoa como indivíduo. Então, é esse tipo de identificação que aparecia no noticiário, né? Era sempre uma identificação incerta, né? Com a expressão assim, foi abordado o indivíduo identificado como sendo fulano de tal, né? Até a identidade dele, tá, era colocada em suspensão, né? Identificado como sendo, né? Mas não como o. E sempre identificado como suspeito, bandido, integrante de quadrilha, traficante. Se vocês observarem as notícias agora da fronteira, depois que a fronteira foi fechada, essas categorias elas estão muito mais presentes agora do que antes, né? A ideia de contrabandista, a ideia inclusive de migrante ilegal que não existia antes, né? Então, nessa travessia ilegal, né, quem são os protagonistas são justamente os agentes de fiscalização e de controle. São eles, né, que detêm a autoridade para determinar os limites entre a legalidade e a ilegalidade no transporte das mercadorias, né? São os atores que dizem quem são aquelas pessoas, né? E diz do ponto de vista de uma instituição estatal, né? E então, de indivíduos indiferenciados, né, pela homogeneidade do Estado-nação, né, são todos brasileiros, mas no momento em que são pegos no contrabando, essa identidade ela se torna incerta, né, mas eles mudam de estatuto, se tornam criminosos e assim detidos, né. Então, eu estou falando isso porque, no final, assim, tem duas diferenças, né, entre esse cidadão, que é o cidadão que o Estado protege por meio do sigilo fiscal, e esse outro cidadão
que o Estado expulsa, vamos dizer assim, em função do contrabando, né? Por isso que é importante trazer isso aqui. Mas então, qual é a equação moral, né, peculiar ao contrabando e ao descaminho, né? Por um lado, tem a dimensão moral da fiscalização, né, que implica essa imposição de representações e valores que vão tentar domesticar essa ocupação em nome da defesa da segurança nacional, da economia nacional, né, em termos territoriais, e de outro, né, a dimensão moral de quem transporta a mercadoria marcada pela ilegibilidade do mesmo conjunto de representações e valores que são vivenciados aqui nessa fronteira, né? Então, é verso e reverso dessa ideia do Estado em ato, né? Fazendo-se no momento mesmo que ele é desfeito. Por isso que a fronteira é tão fértil, né? Para desafiar o nosso pensamento a respeito dos limites, né, do Estado na nossa vida. É interessante lembrar aqui que a etimologia também da palavra bando, né, que ela soma, né, o contra mais o bando. Quem que é o bando? O bando se refere a um grupo de pessoas que foram banidas, que sofreram um ato de expulsão, enquanto descaminho significa sair do caminho, né? Desvio e desrespeito pelas regras, né? E aí eu chego à dinâmica do segredo, né? Tem duas dinâmicas, uma dinâmica que diz respeito à rede de pessoas que estão ligadas a esse transporte ilegal, né, de mercadorias, né? Que são pessoas que o Eric descreveu bem no trabalho dele, né? Que a minha orientanda, a Marisa Godoy, também viu as crianças se referirem às mesmas categorias na escola, né? Que são pessoas que são contratadas por chefes ou patrões, que nunca são nomeados, né? Muitas vezes essas pessoas transportam mercadoria para pessoas, os patrões que eles nem conhecem, nunca viram na vida, né? Eles são identificados como parceiro. Tem a figura profissional também do lancheiro, que pilota os barcos, do barranqueiro, que trabalha nas margens do rio, do olheiro, né, que dessas identificações e classificações, né, que traz para a gente a imagem de muita movimentação, de passagem, né? Tem o olheiro é justamente aquele que observa, né? Aquele que está atento, que faz a vigilância, tanto para quem trabalha, quanto a vigilância também em função das forças repressoras, né? Então, são eles que divulgam, que espraiam para as redes dessas pessoas que trabalham as informações, se pode, se não pode, se está aberto o posto X, o posto Y, né? E tudo isso, né, como a gente pode prever, demanda um compromisso ético bem importante, né? Demanda cumplicidade, né? Demanda solidariedade, né? Um vínculo, afinal, de proteção e de troca e retribuição, né? Tá, então existe esse segredo interno à rede, né? Mas também existe o segredo interno que provoca, né, uma separação das pessoas, né, que estão fora dessa rede do transporte ilegal, né? Então, o eixo organizador desse segredo, ele atua fora do Estado, mas no mesmo momento em que ele funciona, ele também produz o Estado, né? Produz, porque quem está fora do Estado se coloca como excluído, né? Separado daqueles que estão sob a proteção do Estado, né? Então, o segredo é ao mesmo tempo proteção e inclusão entre as pessoas, né? É ao mesmo tempo separação e marcação de limite entre dois modos de existência, aqueles que vivem fora do Estado e aqueles que não vivem, né? O segredo também é a margem que divide o oficial, o público e o nacional, desses modos de existência, né? Essas noções, o oficial, o público e o nacional, né, são noções importantíssimas porque elas estão ligadas à funcionalidade do interesse geral do Estado
E também remete ao universo semântico do segredo, né? Porque o oposto de oficial é clandestino, furtivo, ilegal, ilícito e legítimo. O oposto de público é reservado, oculto, privado, particular. E o oposto de nacional é estrangeiro, estranho e distante, né? Então, esses pares de oposições circunscrevem, né, um modo de funcionamento em que as ilegalidades das práticas que as criam estão encapsuladas nos regulamentos que instituem como crimes, né? Então, o segredo é a condição de expulsão para fora do Estado e no mesmo movimento, paradoxalmente, emerge nas próprias margens do Estado, interstício, né, onde está inserida a vida de trabalho de quem transporta mercadorias de forma ilegal, né? Então, o imperativo do segredo, ele está na vida de todos, né? No outro trabalho eu mostrei assim como é que tem uma circularidade, né? Não só do segredo, mas também uma circularidade que liga o transporte legal de mercadorias, porque tem o que transporta, que é o chamado contrabandista, tem o consumidor, que somos nós que compramos, né? E que achamos justo, porque o imposto no Brasil, afinal, é muito alto para as mercadorias, né? Tem os agentes, né, fiscalizadores, que, de certa forma, racionaliza o contrabando como um crime menor, porque, vamos dizer assim, as penalidades, elas são de pouca monta, né? Enfim, é uma circularidade tanto da prática quanto também do segredo, né? Quando se diz aqui, essa pessoa trabalha no Paraguai, a gente sabe mais ou menos o que ela faz, né? Porque muitos nem trabalham no contrabando também, mas trabalham de forma legal, né? Em outras atividades, né? Então, o imperativo do segredo está na vida de todo mundo, né? Mas esse segredo, né? Ele é a substância social da vida de muitos que trabalham, que depende disso para sobreviver, né? Ele é encoberto pelo silêncio, né? E também esse limite invisível, né, de envolvimentos comprometidos de uns diante de outros, né? Aqueles que vivem do trabalho legal, legítimo, né? Que convivem com todos em todos os espaços da cidade, né? Nas escolas, por exemplo, foi o que eu mais vi, mas isso tem no serviço público, na igreja. Quer dizer, isso aqui dá um projeto de pesquisa para toda a vida, mais outra vida e outra vida também. Então, como, na verdade, assim, uma ideia do Taos, né, do segredo público, que é essa contradição, né, entre um segredo que é público, né, é que esse tipo de segredo é uma forma de conhecimento social compartilhado por todos, né, desde os agentes de fiscalização até nós que somos moradores da cidade, né, e está sempre oscilando nessa tensão dialética entre ocultamento e revelação, né, e onde ele pode ser observado? Ele pode ser observado no controle, né? Intermitente por amostragem da fiscalização, né? Ele também pode ser visto na divulgação pela mídia do montante de mercadorias apreendidos. Isso também está evidenciado no poder dos regulamentos e nas inúmeras situações da vida cotidiana, né? Quando as pessoas se identificam ou são identificadas como aquelas que trabalham no Paraguai. Então, esses cidadãos, né, participam do mercado como consumidor, isso também é uma estratégia muito recorrente aqui na cidade, né? Como eles não têm nenhuma forma de comprovação de renda, é necessário que alguém na família tenha emprego fixo e comprovação de renda para usufruir a crédito, né? E também para ser um cidadão consumidor, né? E eles também se relacionam com o Estado por meio do uso de serviço público, né? Por meio da educação, por exemplo. Na educação é muito comum também essas pessoas precisarem de documentos e, como não tem documento, comprovatório de renda, comprovatório de residência, né? Porque também são pessoas que moram na Barranca do Rio. Tem sempre um entre eles que empresta, sei lá,
uma conta de luz, coisa parecida para comprovar, né, a cidadania e poder matricular o filho, rematricular o filho na escola, né? O que eu vi na escola é que isso tem um efeito na vida das crianças, né? Tem a minha orientanda que fez a pesquisa na escola, uma escola municipal, a Escola da Ponte. Ela viu assim como que as crianças, né, o tempo inteiro tem uma espécie assim, de autocensura, elas têm que tomar cuidado com o que fala, né, quando está fora do ambiente, fora do bairro. Então, é feito para elas, os efeitos, né, para elas desse segredo público, né, é o cerceamento das vozes delas, né, da livre circulação, porque o bairro Jupira, né, onde essas crianças moram, tem horas de movimento intenso, então as crianças não podem sair de casa, então elas, na verdade, ficam reféns, né, desse segredo público, né. Bom, aqui, não sei nem quanto tempo eu falei, acho que eu já falei 20 minutos, eu estou passando agora para as considerações finais. Como a gente falou no início, né, a gente pega uma instituição que tem atos do Estado convergentes. Então, essa mesma instituição produz o Estado, né, e, ao mesmo tempo, produz cidadãos diferencialmente posicionados, né, que reproduzem e também pode ser identificado quando a gente contrapõe esses cidadãos, né, em relação às formas políticas do segredo. Isso é uma coisa que eu não aprofundei muito, né, na minha pesquisa, mas é uma coisa que eu tenho feito e insistido, que como que esse segredo funciona também como uma política de certa resistência, né, vamos dizer assim, uma certa indignação, né? Bom, então produz dois tipos de cidadãos no limite, né? Um que a gente designa como banido, que são esses do contra mais o bando, né? Cuja dinâmica ela é recriada e sustentada pela ilegibilidade dos atos do Estado. Depois cria, por outro lado, cidadãos protegidos, né? Em termos de experiência de pertencimento a um Estado, é uma unidade territorial, pela proteção sigilosa, né? Aqui eu estou falando sobretudo do ponto de vista do cidadão que paga o imposto, né? Não estou falando do ponto de vista das pessoas que trabalham na instituição, né? Então, o sigilo do Estado resulta dessa garantia jurídica de manter inviolável a intimidade, a vida privada, né? Em contrapartida, a entrega de todos nós das nossas informações para a Receita Federal todos os anos, né? Aí o conceito de margem do Estado também, ele emerge dessa convivência ambígua e co-constitutiva, né? Entre legibilidade e ilegibilidade. Então, no âmbito da instituição, ela vai aparecer, né, nessa separação entre interesses públicos e interesses privados, né, que, ao assegurar o direito à intimidade, permite no mesmo movimento que questões de interesse público possam ser contrariadas, como a Dedé mencionou antes, né, considerando principalmente o ocultamento no interior da própria instituição de certos eventos considerados indesejáveis, né. E da perspectiva das pessoas que vivem da atividade considerada legal, né, essa transgressão às normas fiscais reguladoras implica um modo de vida em que o segredo se apresenta também central, né, embora nunca formulado nesses termos. Todo mundo sabe que não deve saber, é a fórmula do Taussig também, né? Nós que moramos aqui, certamente, todo mundo já deve ter passado por essa experiência que as pessoas falam não falando, né? Emite um conhecimento que não pode ser formulado de maneira clara, né? Um conhecimento que não é formulado. Então, aí a gente também tem dois tipos particulares de segredo, né? Que é o segredo público, que é esse que eu acabei de mencionar, que ele é compartilhado por todos, e o sigilo fiscal, né, que é do âmbito institucional e também
que carrega, né, esse conteúdo particular, que é manter o sigilo do ponto de vista tanto dos interesses públicos, quanto também das pessoas, dos agentes, né, que são encarregados de manter e proteger esse sigilo, né? Então, o segredo emerge nos dois casos como uma dinâmica que precede, contém e excede a legalidade por meio de uma lógica que exclui pela própria inclusão determinado universo de pessoas em relação aos atos do Estado sob a forma de leis e de agentes encarregados de mantê-los, né? A ilegalidade é, portanto, um elemento positivo da legalidade, como demarcou Foucault, né, na relação entre todos os envolvidos nos dois contextos, né? A indiferença, né, que é supor que o sigilo fiscal interessa a todos, né? E o ocultamento de desinteresse manifesta desconsiderações das condições concretas de grande parte da população, né? O segredo público dos interesses privados interfere e faz valer os atos do Estado, né? Que pode se valer do sigilo, né? Justamente pela possibilidade desse sigilo ser quebrado, né? Por sua vez, as políticas do segredo público que ninguém quer enunciar, né, que é a condição de trabalho na ilegalidade, que é aceita por todos como prática comum, compõem um ordenamento caracterizado por tensões, ambivalências e ambiguidades, o qual, do ponto de vista das pessoas que vivem do comércio ilegal, dá lugar a uma experiência vivida que, para além de tornar opaca a diferença entre lei e transgressão da lei, é visível no registro da ilegibilidade. Então, a política as políticas, né, do segredo, ela aparece nesse menosprezo indignado, que também todo mundo já deve ser meio que testemunha, né, que é operante nessa expressão corriqueira da ilegalidade ilegítima, né, da vida de trabalho, de quem transporta mercadoria, ou da legalidade ilegítima, que é a ação dos agentes estatais, né? Por isso que não é simples, né? Muito difícil estudar isso, qualificar essas relações dos cidadãos com os atos do Estado em termos de lei e de transgressão, né? Mas em termos de práticas em que a vida de trabalho e o direito à cidadania entrelaçam legalidade e ilegalidade, né? Aí reside o segredo público em contexto de fronteira. E é isso. Eu acho que eu passei... Não, falei 25 minutos. Enfim, é um assunto muito importante, né, na experiência de todos nós que moramos aqui na fronteira. Eu acho que, como todo problema social e sociológico, né, a experiência dele também é desigual, né, me toca muito, me sensibiliza muito, me magoa muito, né? Ver que essa experiência da fronteira, que é constitutiva do Estado-nação aqui, interfere na vida de crianças de uma maneira assim tão importante, né? E não só das crianças, mas de quem trabalha nessas escolas públicas, né? E não só das crianças de quem trabalha na escola pública, mas também de nós todos que somos, assim, né, de certa forma, cúmplices, né, desse modo de existência fronteiriço, né, que tem seus lados também interessantes, mas não é esse hoje que a gente vai falar, né. Mas é isso, agradeço a todos pela atenção, espero que a gente possa responder as perguntas e agradeço. Muito obrigada. Não sei se a professora Maria José também quer fazer algum comentário final ou se a gente abre para pergunta. Deixa eu abrir o áudio ali. Opa! Maria José? Não, talvez falar um pouco sobre a questão do segredo público, que uma outra faceta do segredo público é que ele se refere àquilo que também não pode permanecer totalmente secreto, pois é um saber
que é essencial à manutenção do poder. Então, vazamentos parciais, transgressão, um certo nível de revelação, elas são constitutivas dessa dinâmica do segredo, que só pode ser parcialmente revelado e que é parte da dinâmica da fronteira. Então, onde houver fronteira, haverá um segredo público, porque parte da experiência ela é compartilhada e parte da experiência é para não ser revelada ou para ser parcialmente revelada. E que eu acho que a partir da contribuição da Regina fica claro que o segredo na fronteira também é uma das questões cruciais para a compreensão dos limites e, ao mesmo tempo, para a compreensão da transgressão dos limites que são impostos pelo Estado. É isso. Bom, muito obrigada, então. Agradeço muito a oportunidade, né, de vocês estarem compartilhando essas reflexões, que com certeza são muito válidas para todo mundo que pensa a fronteira, né? A gente está aqui num coletivo que está fazendo essas reflexões sobre fronteira, e eu fiquei pensando agora em como a gente sempre tem categorias novas para aprender e para reforçar, né, o nosso olhar sobre esses problemas, porque antes de ver o trabalho não conhecia, nunca tinha pensado sobre o sigilo fiscal e a relação dele com toda a questão do segredo, né? Nem sabia, na verdade, que na antropologia tinha uma área de estudo, né? Depois fui dar uma pesquisada da antropologia do segredo e veja, às vezes é o mesmo objeto, né? Assim, que a gente pode usar para fazer tantas relações diferentes, né? E como essas fronteiras, né? Pensando no Estado, tão presentes de diferentes maneiras, como a gente sempre consegue ampliar o nosso olhar sobre isso. Então, muito obrigada por vocês compartilharem esse trabalho. E a gente vai abrir agora para perguntas. Tem uma pergunta no chat já da Adriana. Então, de repente, se a Adriana quiser começar, Adriana, e fazer pessoalmente também. Depois, quem mais quiser se inscrever, dá para a gente se inscrever aqui no chat para organizar as perguntas. Bom, então, boa tarde. Olha aí o luxo, né, que vocês nos proporcionam. Chique mesmo, né? Onde tu tá, Maria José? Em BH, Belo Horizonte. Ah, olha que legal. Sempre quis ser da Receita Federal. Acho muito legal, acho muito legal. Mas é porque eu tenho muitas perguntas que eu faria para ti sobre a Receita Federal e sobre essa coisa toda. A primeira pergunta não é aquela que está ali no chat, né? Que tem duas ali. Primeiro, se tu sabe por que no Brasil se trabalha com essa diferença de caminho e contrabando, quando na maior parte dos outros lugares não existe essa distinção. Contrabando é contrabando e não interessa se ele poderia ser legalizável diante de certas medidas, não sei o que, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a questão essa das pessoas jurídicas, né? Porque vocês estão falando de pessoa. Existe essa figura, pessoa jurídica, que até é uma coisa que eu não consigo nem entender muito bem. Eu sei, né? Claro, CNPJ, CPF, essas coisas. Mas a figura da pessoa jurídica, a figura da pessoa jurídica não se aplicam essas questões de legal, legítimo, legível, ou sim se aplica? Né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é uma pergunta muito mais genérica, assim, não tanto sobre o trabalho que vocês apresentaram, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, porque eu acho que a Receita ela tem uma capacidade de processamento de informação muito grande, assim, né? E aí eu sempre achei, assim, era uma coisa que eu sempre achei engraçada, as pessoas dizerem que não tem como controlar o que passa na fronteira. Porque sempre achei engraçado, porque assim, os caras controlam 200 milhões de pessoas, ou sei lá, uma fração relevante desse número de, né, sabem se eu recebi R$100 da editora SM, porque eu fiz um livro não sei o que, num contrato, sei que, sabe? Como é que não consegue saber o que passa pela fronteira? Essa é a minha pergunta. E é verdade que não consegue ou é uma escolha não saber?
É. Um monte de pergunta. Ih, perdi minha... Peraí, um minutinho. Dedé, você quer responder? A pessoa jurídica? Tá mudo ainda, ó. Ela está respondendo? Não, mas tá no mudo. Não ligou o Tem microfone. que abrir o microfone de novo. Aí abriu. Isso. Mas a pessoa jurídica, ela está ligada ao regime tributário, ou seja, a forma de tributação que é feita, e também a questão da responsabilização. A responsabilização da pessoa jurídica é feita pela pessoa física. Mas isso tem mais a ver com o tipo de tributo que é cobrado e que gera realmente regimes diferenciados de tributação e que faz a necessidade de distinção entre o tipo de pessoa. Isso tem tudo a ver com carga tributária. É como a carga tributária é distribuída, ela necessita desse tipo de classificação. O mesmo tem a ver com contrabando e descaminho, porque é a hierarquização do tipo de crime que está por trás. Então, é como se você criasse, ainda que isso não seja oficializado, você cria parâmetros de maior gravidade ou de menos gravidade. Não é a mesma coisa um tráfico de drogas e um tráfico de algo que você simplesmente está sonegando o tributo, não é? Não tem o mesmo peso. Ainda que isso não seja oficializado em termos legais, em termos práticos, isso são formas de classificação, todas elas que você está apontando. Isso tem a ver com a forma do sistema tributário e como o sistema tributário brasileiro foi pensado. Que eu acho que é um sistema que está sendo repensado a cada momento. A discussão da reforma tributária ela se coloca o tempo todo. E a Receita ela se repensa a partir dessas categorias também, de pessoa jurídica, pessoa física. Tem a ver, sim, com responsabilização. Eu não sei se eu respondi, se a Regina quer acrescentar alguma coisa. Não, em relação... Não, o que eu gostaria de falar é sobre o descaminho, essa diferença, né? Que é uma diferença de nível mesmo, que a Adriana colocou aqui no chat, que não tem essa diferença em outros países. O descaminho aqui é só a sonegação de imposto. Mas qual seria o nome da pessoa que pratica o descaminho, né? O descaminhante, como diz o Eric. O Eric escreveu assim, interessante, como é que nós vamos denominar esse descaminho, a pessoa, né, que pratica o descaminho. Mas, em relação a outra pergunta, Adriana, eu acho que não é que tem, eu acho que a gente está discutindo aqui que a ilegalidade ela é co-constitutiva da legalidade do Estado-nação, né? Eu acho que é isso que torna a fronteira tão desafiante para estudar. Ela é uma delimitação arbitrária, né? E como arbitrária, ela, de fato, né, ela não recobre o todo, né, do Estado. Assim. Não só é impossível do ponto de vista prático, mas eu acho que também é impossível do ponto de vista sociológico, assim, como uma abstração social mesmo, né? Então, eu acho que, como aqui no caso a gente está falando de um contrabando específico e assim, das possibilidades abertas historicamente pelo Estado-nação brasileiro para propiciar esse tipo de contrabando na fronteira, né? Eu acho que o segredo público faz parte, né? Dessa coisa que eu não diria assim que é interessada, né? Nem que é como é que fala isso, dirigida, assim, ela não é consciente, né? Mas o segredo público, de certa forma, ele que ordena, né? Ele que amálgama essa relação entre legalidade e ilegalidade que o próprio Estado-nação brasileiro criou com os acordos com o Paraguai, entendeu?
Então, eu acho que tem uma margem assim, de tolerância, que não é explícita, sabe? Que não é deliberada, é isso que eu queria falar. Mas que talvez varie no tempo também, varia de acordo com os contextos. É como se fosse uma margem que pudesse ser, eu não vou dizer manipulada, não, porque eu acho que essa palavra manipulada é um pouco, mas é uma margem de possibilidades que o órgão cria até para ele se auto-administrar também. Porque imagina um órgão do tamanho da Receita. Não é fácil de administrar a missão do tamanho que a Receita se propôs. Então, é como se fosse uma flexibilização necessária do ponto de vista administrativo. É aí que muda na história mesmo, né? De vez em quando é mais aberto, né? Por exemplo, acho que até 92, 94, isso aqui era, né? Existia desse caminho assim, 3x4, né? E depois isso começou a ser, por uma série de injunções, né? Começou a ser cerceado, né? E tem a ver com o que se está administrando e por quê, em que contexto, em qual governo. Então, é como se fosse uma flexibilização necessária para que possa o órgão administrar a economia da forma como determinados objetivos governamentais prevêem. Isso tem tudo a ver com o arcabouço tributário brasileiro, que é uma coisa de bastante difícil compreensão, sabe? Mas a gente deve aprender a ver todo esse aparato de uma forma sistêmica, senão fica muito difícil da gente entender determinados detalhes. A partir da hora que você passa a compreender, como o próprio nome diz, o sistema tributário, como um sistema, enquanto que se você mexer num elemento, você interfere nos outros elementos, aí você vê por que a transformação desse sistema é tão difícil no tempo. Por que eu chamaria o sistema tributário de uma das estruturas duras do Estado brasileiro? Porque ele reproduz uma certa ordem econômica e hoje, nos termos mais modernos, quem sabe, uma certa desigualdade social. Mas se a gente pensar o sistema a partir de detalhes ou conceito de descaminho, é muito difícil. Ou a separação com o contrabando, por que isso acontece? Se você não olhar isso de uma forma ampla, fica difícil de compreender mesmo. Mas se você vê os movimentos econômicos como um todo, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, talvez seja mais fácil compreender essa necessidade de flexibilização que existe nos atos do Estado, de flexibilizar e de poder abrir e fechar a fronteira, desvalorizar o descaminho num determinado momento, desvalorizar do ponto de vista da fiscalização, né, ou de apertar a fiscalização no descaminho, tem a ver com a noção de sistema econômico e o que se está objetivando em determinado contexto. É muito difícil de falar isso, porque eu acho que você tem que relacionar isso com o contexto histórico mais próximo. Eu chamaria isso de uma necessidade de avaliação conjuntural para entender essas diferenças. Bem, a gente tem aqui um comentário do Max. Não sei se o Max quer que as professoras comentem também. Ele colocou aqui no chat: podemos entender que o crime de descaminho, para alguns pensadores, surge como uma questão política, né? Que essa diferença estaria ligada também com
com a questão de onde se... Eu queria que toda a questão da arrecadação, da tributação, do contrabando, todas são questões políticas. Políticas no sentido de relações de forças, como eu havia dito, em determinada conjuntura. Uhum. Tem, realmente, são todas questões políticas. A questão tributária, para mim, hoje ela é, ainda mais depois, como a Regina estava dizendo, depois do contexto da pandemia, ela se torna mais política ainda do que antes. Uhum. Porque tem tudo a ver quem vai pagar essa conta da pandemia. Uhum. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma questão? Oi, posso falar um minutinho, se você permite? Permito. Gostaria de agradecer a Regina e a Maria José por aceitarem participar do encontro, falar um pouco sobre a pesquisa, o trabalho que vocês fizeram. Eu achei super interessante, tinha comentado com a Regina poucos minutos antes de iniciar o encontro. Pedir desculpa por ter entrado atrasado, por ter que sair mais cedo. Eu tenho que fazer 70 coisas ao mesmo tempo. Está meio enrolado as coisas aqui em casa. Às 7 horas agora eu tenho uma atividade com os alunos de graduação, já tenho que começar a preparar a atividade, encaminhar as coisas para eles, enfim. A proposta que vocês realizaram, que vocês fizeram, eu gosto muito, né, por uma questão... que eu venho também desenvolvendo, de certo modo, em trabalhos mais recentes, né? Que é uma perspectiva mais próxima da antropologia do Estado, né? A antropologia, que na minha percepção, contribui imensamente para a gente entender relações de poder, relações políticas, enfim, e que teria muito a contribuir para a ciência política, né? A gente tende muito a partir de uma compreensão de Estado elaborado pelos politicólogos, né? Normalmente são definições um tanto quanto rígidas, né? Se a gente for pegar a forma no qual Weber pensa, ou Bob, que vocês iniciam com essa discussão, né? Eu acho que são definições tão restritas para conseguir dar conta de toda essa mobilidade, né, que envolve o fazer Estado, né? Eu tenho um texto que eu desenvolvo essa ideia, né, que o Estado não ele se faz, né? Ele se faz durante sua prática, né? E quem pratica somos nós, né? Então é muito estranho pensar no Estado com essas definições monolíticas, né? O Estado como um monopólio legítimo da força. Que merda é isso? Ele não tem monopólio de nada. Nem da força, nem tributária, não tem monopólio nenhum. Enfim, são coisas assim que a ciência se desenvolveu, as ciências sociais, as humanas, desenvolveu ao longo do tempo e que a gente ainda utiliza elas e que, de certo modo, elas não dão conta para atender um conjunto de interesses de pesquisa, né? A gente tem um hábito de partir da definição conceitual para a realidade, né? E, na realidade, a gente não encontra essa definição conceitual, né? A gente precisa começar a fazer o contrário, né? Ou seja, ir da realidade a partir disso e reconstruindo essas definições de Estado, né? Eu acho que a contribuição de vocês permite e contribui dentro dessa perspectiva. Fiquei bem feliz em ler mesmo, tá? Eu lembrei muito do grupo, tem um texto do grupo que ele escreve, um livro que chama Antropologia do Estado, inclusive, né? Que ele faz uma discussão sobre o Estado indiano, em pequenos vilarejos do interior da Índia. Quem foi meu aluno, eu trabalhei esse texto com eles. Se aproxima muito da discussão no qual vocês se colocam, né? Tanto no sentido de se pensar essa flexibilidade, né, entre o legal e o ilegal, o ilegítimo, né, como também no papel político, né, que cada agente vai ter durante essas relações que a população comum tem com os agentes públicos, né? É muito interessante o texto, né? E está muito relacionado com a discussão que vocês estão fazendo. Eu gostei bastante, uma contribuição bem legal
para pensar o Estado e pensar a fronteira e pensar essas relações entre público e privado no contexto que a gente pesquisa. Obrigadão. Nós que agradecemos muito o convite, né, a oportunidade de trazer isso para discutir, né, continuar pensando. E uma coisa que eu não mencionei aqui, mas é outra história, mas eu acho que vale a pena saber, que é o programa de educação fiscal que entra nas escolas também, né, que é um ato do Estado, assim, bem direcionado, né, que parece assim parece uma experiência assim surreal, né? Você fazer educação fiscal com história em quadrinho, chamar contrabandista de pirata, não existe pirata bonzinho. Isso tudo é o ato do Estado, né? No lugar onde a gente menos espera, né? E quero agradecer a presença da Adriana também, firme e forte. A Adriana vem se fazendo presente em vários encontros. Obrigado, Adriana. É imperdível, não posso fazer nada. Mas eu tô perdendo. É interessante demais, não dá. Na semana que vem a gente tem a apresentação Tinha que estar lá analisando o Manuela. processo. A semana que vem a gente tem a quem? apresentação da Manuela. Ela vai discutir pesquisa em tempo de Covid na fronteira. Vai discutir o quê? A pesquisa na fronteira em tempos de Covid. Ah, é? Você, Manu? Sim, sou eu. Na verdade, Vai eu ter contar alguns. Você já mandou o texto para a gente ler? Tá no blog do Lafronte. Na verdade, como eu estou escrevendo a tese, eu não consegui apresentar porque eu não posso apresentar nada da minha tese antes, né, de publicar ela. Então, eu peguei e só fiz alguns encaminhamentos para pensar a pesquisa, mas na verdade a ideia é apresentar a teoria do cuidado e migração feminina na fronteira, assim. Esse é o foco. Mas é bem curtinho o texto que está lá no blog do Lafronte. Depois, professora Érica, você consegue compartilhar com o pessoal? Sim, senhora. É para já. Obrigada. Deixa eu falar mais uma coisinha, então, só antes de a gente fazer os encaminhamentos. Que eu fiz uma anotação aqui que achei muito interessante quando vocês colocaram lá no texto que o sigilo fiscal atuou como um dispositivo para determinar as fronteiras e as margens do Estado. E, mais uma vez, assim, eu achei muito salutar a gente ter esse trabalho para pensar, que a gente está sempre nesse movimento de pensar a fronteira não só como limite, não só como margem, e também de pensar o Estado não só na fronteira. Então, pensar o sigilo fiscal, né? E as políticas do segredo, mas como dispositivo que faz essa demarcação, né? E que ajuda a colocar esse limite de quem está dentro, de quem está fora. Eu acho que dá várias ideias para a gente pensar outras reflexões, né? E também para Maria José dizer assim que eu também estou ainda no início da minha caminhada assim de pesquisadora, né? Comecei agora o doutorado, mas eu também meio que levo de forma paralela a minha formação e o meu trabalho, né? Eu trabalho na UNILA. E por mais que em alguns momentos vários assuntos se cruzem, né, se conectem de alguma maneira, eu fui, né, para antropologia, fui pensar a fronteira desvinculadamente, assim, não necessariamente por uma reflexão que partiu do meu ambiente de trabalho, né? E achei muito legal a forma como que você colocou de construir essa relação, porque em algum momento a gente consegue unir o nosso objeto de reflexão também com a nossa prática de trabalho, porque para muitas pessoas a realidade acadêmica ela está na formação, ela está no trabalho, assim, a pessoa está inserida nesse contexto que permite que o tempo todo você tente aproximar assim, as suas reflexões, aproximar a sua prática com os temas que você está pesquisando. E quando você está inserido em contextos diferentes, né, de pesquisa e de trabalho, às vezes
a gente encontra uma certa dificuldade, porque o tempo ele é escasso para todo mundo, né? Quem já está inserido no mesmo ambiente já tem o tempo escasso. Quem tem que se dedicar a diferentes temas, esse tempo fica mais escasso ainda. Então, eu achei muito, muito importante você contribuir também com essa experiência pessoal de que em algum momento a gente consegue, né? Seja por um incentivo institucional ou não, ou oportunamente a gente consegue levar para outras esferas que a gente antes não tinha levado as nossas reflexões de pesquisa acadêmicas, né? E consegue atrelar tudo isso. Inspirador para ela, Dedé. Eu acho também que é uma trajetória que, dependendo do tipo de trajetória que você tem, você vai agregando novas experiências. E o instrumental das ciências sociais, eu acho ele muito poderoso. Pelo menos na minha vida pessoal foi, sabe? Então, cada vez mais eu acho que esse sujeito, esse pesquisador que se insere no campo com uma condição diferenciada, ele vai produzir trabalhos diferentes. E isso vai agregar, sim, na reflexão acadêmica. Porque essa proximidade com os objetos e a forma de relacionar, a forma de ver que é diferente, vai criando novos ângulos de pesquisa. Eu acredito que deva cada vez ser mais incentivado, principalmente na área da antropologia do Estado, que é uma área realmente de difícil inserção. Então, cada vez mais vai precisar de pesquisadores próximos, né? De pesquisadores que consigam essa forma de inserção e que dividam assim o espaço da academia a partir de experiências variadas, de experiências diferentes, agregando cada vez mais a diversidade. E eu, assim, realmente eu fico muito alegre de vocês assim me acolherem aí para falar, a Regina me convidar, por causa disso também. A oportunidade de abrir para outras experiências. Cada vez mais a demanda de pós-graduação na Receita Federal aumenta, para quem não sabe. Cada vez mais a instituição demanda isso dos funcionários e exige. Então, eu acho que essa tendência à abertura dos objetos, da forma de compreensão, ela vai ser cada vez muito satisfeita com as experiências que eu tive. Legal, e você é muito bem-vinda também, com certeza, né, para acompanhar também os próximos debates. Acho que eu compartilhei com a Regina o canal do YouTube, né? Temos os outros encontros anteriores também gravados, né? Fique à vontade para estar inserida. Olha, muito agradecida. Se você puder. Tá bom, muito agradecida pela abertura. Não sei se alguém mais tem alguma questão, algum comentário, né, para a gente ir encaminhando aqui para o fechamento. No chat, o Eric já compartilhou o texto da Manu, mas depois eu posso mandar pelo WhatsApp também, eu mando para a Regina, depois ela compartilha com você também, professora. E não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Não? Laura? Não? Então tá bom, gente. Então agradeço muitíssimo a oportunidade de estar mediando o encontro de hoje, né? Para mim é uma honra. Tô aqui, tô. Minha câmera falhou, mas vocês me ouvem, né? Uhum. Então, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que está todo mundo com a agenda cheia, né? Muito obrigada, professora Regina, professora Maria José, por terem preparado, né, essa apresentação, essa conversa com a gente. E fica o convite, então, para todo mundo, para a semana que vem, a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho da Manuela, né, da teoria do cuidado. E acho que nessa contextualização desse momento, talvez, né, Manu? Fica o convite e muito obrigada pela participação.